Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, que o Senhor possa te surpreender com mais uma reflexão sobre a palavra dele. Amém? Hoje nós estamos no capítulo de número 8, né? Capítulo porque a gente está numa próxima fase. Vamos lá, teologicamente correto é Provérbios número 8, tá bom? Me fala aqui, como que está sendo essa caminhada aí para você? Você que está aí com o coração ensinável, você que está submisso, rendido a esse processo, fala para mim aí o que você tá achando, tá tendo muito confronto, porque quando a palavra ela é lida e você se depara com a palavra, sabe o que acontece? Você fala assim, peraí, mas você está falando comigo? Mas essa é a intenção de Deus. Todo pregador, quando ele foi ler a Bíblia pela primeira vez, ele não foi ler a Bíblia para pregar. Ele foi ler a Bíblia para conhecer. Então, se você lê a Bíblia e você ouve a Bíblia, se você ouve uma ministração pensando nas pessoas, então você pode ser ministrado por outra coisa, menos pelo Espírito Santo. Porque quando você ouve a palavra, você medita na palavra, o primeiro alvo da palavra é você. O primeiro alvo que atinge é você. Entende? Então, quando a palavra ela te alinha e ela te confronta, é porque tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, a palavra primeiro tem que vir em você mesmo. Amém? Então, é literalmente sobre isso. Corrija seu coração para que sua mente seja transformada. Tá bom? Vamos ler o texto? O texto diz assim: não esquece, isso aí é para quem está de fato comprometido, para você dizer assim, olha, eu tô acompanhando, tá? Tô observando de perto. Você vai falar assim, olha, dá um joia, tá bom? E escreve, estou no caminho, até o fim, tá bom? É uma forma de você dizer, Deus abençoe, muito obrigado, tá sendo bênção para mim. Seja grato, tá? A bênção de Deus ela só se multiplica na sua vida se você for grato. Caso contrário, a semente de bênção que vem sobre você acaba em você. Tá bom? Vamos ler o texto? Acaso não chama a sabedoria? E o discernimento não ergue sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se situa. Ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Eu quero chamar atenção para essa segunda parte do versículo 2, do verso 2. A primeira parte é a didática, a pedagogia do poema, do poeta Salomão, tá? Ele sempre vai chamar você. Olha, a sabedoria está clamando, se atente, se submeta. Aí olha o que o texto está dizendo. Nos cruzamentos ela se situa. O que significa cruzamento? Na vida tem cruzamento. Sim ou não? O que é cruzamento? É onde você sabe para onde que está indo, porém tem um cruzamento com vários destinos diferentes. E você vê várias pessoas indo para tudo quanto é lado. Então, o que o texto está dizendo? Que no cruzamento, a sabedoria se situa. Ela é clara, ela é centralizada. Ela é um GPS. Todo mundo tá indo para tudo quanto é canto e você fala, peraí, será que aquele destino é legal? Será que para cá é melhor? Para onde que eu vou?
A sabedoria te atualiza na rota que você precisa seguir. Ok? Mas quem que dá? Só o Espírito Santo de Deus. Então, nos cruzamentos da vida, a sabedoria ela te centraliza, ela te orienta, ela não te deixa confuso, ela não te deixa ser tomado pela a bagunça do trânsito. Já aconteceu com você de você chegar num cruzamento e tá passando toda hora carro e você fala, meu Deus, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Assim é na vida, tá? O texto continua. A vocês, homens, eu clamo, e a minha voz é para toda a humanidade. Vocês, ingênuos, adquiram a prudência. Vocês, tolos, adquiram bom senso. Será que você tem uma maturidade para fazer uma pergunta para você? Qual área da minha vida que eu estou sendo ingênuo? Qual que é a diferença do ingênuo para o tolo? O ingênuo é por falta de conhecimento. Falta para ele ferramentas informativas para ele agir corretamente. Ok? Ok. O tolo não. Todo tolo é orgulhoso. O tolo, ele sabe o que é correto, mas ele quer fazer do jeito dele o correto. Ele quer criar uma nova forma do jeito que ele pensa. Essa é a diferença. O ingênuo falta instrução. O tolo, ele já tem instrução, mas ele decide caminhar pelo seu próprio entendimento. Ok? O texto continua. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. O que a sabedoria está dizendo? Olha, eu tenho coisas importantes para ensinar. Eu tenho coisas importantes para esclarecer. Os meus lábios falarão o que é certo. A minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. O que é distorcida, gente? Distorcido é uma verdade que, quando ela é literalmente tratada por uma mente mal ou ingênua, você fala A e o outro entende Z. Entende? Por isso que, para você identificar o tolo e o ingênuo, você sempre vai ter que trabalhar com pergunta. O que você entendeu que eu falei? Aprenda a fazer pergunta. Porque às vezes a gente acredita que, não, eu falei do jeito correto. Então, eu falei do jeito correto, então a pessoa tem a obrigação de entender. Na verdade, não. Você tem que falar de um jeito que o outro entenda, porque você não sabe o nível de maturidade que o outro tem. Tá? Exemplo, se uma mente e um coração estiver afetado por qualquer sentimento, seja ele tóxico emocionalmente, ou seja ele influenciado pelo maligno, ele vai interpretar baseado no que você falou, na sua motivação, ou por aquilo que está influenciando o coração e a mente dele. Entende? Por isso que é importante você fazer pergunta. Você entendeu o que eu falei? Porque senão, o que Satanás faz? O que Satanás ele trabalha? Satanás ele não trabalha para querer criar uma nova verdade. Não. Ele pega uma verdade e distorce ela. Ok? Exemplo. Qual foi a estratégia de Satanás para influenciar Eva? Qual foi a estratégia dele? A conversa dele foi amigável, foi uma conversa leve, foi uma conversa
sabe, muito inteligente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não come daquela árvore? Aí Eva conta toda a história que você conhece. Aí ele vai e distorce. Sabe por que ele proíbe vocês de comer? Por quê? Realmente, ele não falou pra gente o porquê. Ele só proibiu. Por quê? Porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como ele. Comparação. O que ele pegou? Ele pegou uma verdade e distorceu. É isso que Satanás faz. Entende? Você fala uma coisa, Satanás distorce, dependendo do sentimento, se a pessoa carrega uma influência demoníaca ou literalmente uma estrutura de tolo, vai entender de acordo com com os seus armazenamentos ali, de acordo com aquilo que carrega, aquilo que se alimenta. Porque se seu coração tá mal, amigo, você vai interpretar a partir da maldade que tá no seu coração. Entende? Se pro. Deixa eu te falar, pro malandro, tudo é malandragem. Entende? Pro vitimista, tudo é ofensa. Ok? Então você precisa trabalhar com muita sabedoria dentro desse meio. Então você tem que olhar para as pessoas e falar o que move aquela pessoa. Entende? E aí você precisa entender. Mas para você ter esse discernimento do outro, você tem que pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Entende? Quando alguém me fala, eu interpreto de uma. Se eu interpreto de alguma coisa, de alguma forma, o que eu tenho que fazer? Fazer pergunta. Você não pode alimentar da forma que você interpreta. Porque se você se alimentar, nutrir sua mente da forma que a sua alma interpretou, você pode estar sendo envenenado de uma coisa que não é verdade. A sua alma distorceu uma verdade que o outro te falou. Então, se alguém te falou alguma coisa, o que você tem que fazer? Deixa eu te falar deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quis dizer com isso? Não, quis dizer isso. Ah, tá. Entendi. Ok? Faça a pergunta. Não nutra sua alma com dúvida. Entende? Não durma com dúvida. Não, Satanás ele ama dúvida. Ele ama gente com mente duvidosa. Por quê? Porque ele começa a nutrir a partir das vulnerabilidades da alma da pessoa. E aí a pessoa começa a criar um tanto de coisas que nem existem, que nem é verdade. Ok? Então, cuidado com isso. Cuidado. E o que a sabedoria está dizendo? A sabedoria está dizendo, deixa eu te falar, nenhuma das minhas palavras, elas são distorcida ou perversa. Fique em paz. E o texto continua. Para os que têm discernimento, são todas retas. Para quem tem discernimento, tudo é reto. E retas para os que encontram conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está enxergando alguma coisa torta. Você tem que se perguntar: não, eu tô vendo torto. O que um sábio faz? Primeira coisa, será que não é eu que estou enxergando torto? Será que é a minha posição que não está torta? Deixa eu fazer uma avaliação. Você nunca vai falar, não, tá torto mesmo e é isso. Não, porque às vezes é você que está na posição errada. Ok? Vou te dar um exemplo muito prático. Você vira para mim e fala assim, olha, tá de cabeça para baixo isso daqui. Aí eu viro para você e falo, não, é você que tá enxergando de cabeça para baixo. E aí eu jogo a responsabilidade para você. O que acontece? Agora, se eu fizer uma avaliação para mim,
Não, peraí. Eu tô enxergando torto. Será que não é eu que tô errado? Será que é eu que não tô na posição? Deixa eu fazer uma avaliação. Ah, tá, verdade. É eu que estou na posição errada. Então, às vezes eu julgo o outro, só que na verdade não é o outro, é eu que tô com problema. É eu que tô na posição errada. Ok? Então, por isso que é muito, muito importante você ter esse discernimento. Ok? Olha, vamos continuar o texto aqui. Ah, aceitem a minha instrução em vez de prata, e o conhecimento em vez de ouro escolhido. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. Busque sabedoria como você busca o seu salário todo dia para o mês para manter sua casa e sua família. Busque aprender, busque crescer, se submeta a ela, busque ela. Não sossegue enquanto você não conseguir encontrar. E o texto continua. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Não há nada. Não há nada melhor, tá? Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Tudo que é mal você vai odiar. Tudo. Tudo que é mal você irá odiar. Deixa eu só arrumar isso daqui, gente. Toda hora ele tá dando um probleminha aqui. Deixa eu resolver isso aqui. Pronto. Peraí. Pronto. Agora vai dar certo. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha o que a sabedoria pensa a respeito do sentimento de orgulho. Deixa eu te falar, tudo que você ouvir dentro desse processo, você vai aplicar na sua vida, você vai confrontar você, tá? Para mexer nas suas estruturas. Porque o objetivo aqui é trabalhar você. Depois que atinge você, você é afetado com essa verdade, você é curado por ela. Você é transformado por ela. E aí sim você vai estar apto para curar. Deixa eu te falar. Tem gente que quer curar as pessoas daquilo que elas são doentes. Tem gente que quer curar as pessoas daquilo que elas envenenam a alma dela e a mente delas todos os dias. Não pode. Tá errado. O que você precisa fazer? Peraí. A sabedoria, ela tá dizendo o seguinte: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Peraí. A sabedoria odeia um coração orgulhoso? Odeia. Então, peraí. Se eu tenho sabedoria, a primeira coisa que eu vou fazer: tem orgulho no meu coração? Tem orgulho na minha mente? O que é um coração orgulhoso? Não pede perdão, não pede desculpa, não reconhece o erro, não faz autoavaliação de erro, só vê erro no outro, só critica o outro, só o outro tá errado, sempre a pessoa é a vítima, todo mundo quer só diminuir, ou ofender, ou agredir, é um coração orgulhoso. Então a primeira coisa é você falar: Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração orgulhoso. Deus, ele detesta. A Bíblia diz que a ruína é o futuro do soberbo.
Tá? O que é soberba? Soberba é o ápice de um caminho do orgulho. A soberba é o ápice do caminho do orgulho. Todo mundo que é soberbo um dia passou pelo caminho do orgulho. Ah, não se iluda achando que o orgulhoso, ele tem cara de orgulho. Não, meu amigo, orgulho é silencioso. Você vai encontrar orgulho com pessoas que estão em situação de rua. Eu vou te falar, a maioria das vezes que eu encontrei alguém orgulhoso, a maioria delas foi nas ruas. Pessoas que precisam de ajuda, mas o orgulho é uma fortaleza. E quem ama o orgulho? Satanás. O maior ministro do orgulho é o diabo. Me prova na Bíblia. Vou voltar lá no céu. O que ele fez? E dizia no teu coração: subirei acima das estrelas, construirei um trono e serei como o Altíssimo. O que é o orgulho? O orgulho é todo sentimento de comparação. Deixa eu te falar. Todo orgulhoso se compara. Então deixa eu te falar. Quem se compara porque não sabe a identidade que tem. Sabe por quê? Você é único. Você é única. Deus ele colocou uma identidade única em você. Entende? Quer se comparar com alguém? Se compare com o autor e consumador da tua fé, Cristo Jesus. Se compare com ele. Não se compare com outras pessoas, não. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Você vai ver que outras pessoas são melhores do que você em algumas áreas. E outras pessoas também são piores do que você em outras áreas. Se comparar é envenenar a expectativa de se tornar melhor a cada dia. Se comparar é você se tornar pior e desistir de aprender coisas novas. Então, primeira pergunta, você tem um coração orgulhoso? E aí você pode falar assim, verdade, às vezes eu tenho dificuldade em reconhecer que eu errei, eu tenho dificuldade em pedir desculpa, eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Anote isso, o maior ato de coragem de um homem e de uma mulher de Deus é dizer, me ajuda. Quem não pede ajuda, corre um grande risco de se perder nas trevas, achando que está na luz. Meu é o conselho sensato. Quem está dizendo isso aqui? Deixa eu te explicar aqui. Para você entender a linguagem desse capítulo 8. A partir daqui do 12, o poeta ele personifica, eu não estou lembrando da palavra correta, mas ele vai criar um personagem para a sabedoria. Se você lembrou da palavra, você escreve aí. Personificar. Uma parada assim. A gente não é obrigado a saber de tudo, né? Graças a Deus por isso. Já vou aprender, tá bom? No próximo vídeo eu vou repetir para vocês verem que eu aprendi. Algo que eu preciso melhorar, tenho que descobrir essa palavra, a pronúncia dela. Então aqui, a sabedoria ela está se tornando uma pessoa, tá? Só que não significa que ela é um ser espiritual. Não. Isso aqui é uma licença poética que Salomão está usando para você entender a importância da sabedoria. Tá? Então é como se a sabedoria conversasse com ele. É como se a sabedoria estivesse falando para ele do que ela gosta. Tá? E aí a sabedoria está dizendo o seguinte, ó, meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça.
Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra. Uau, como é bom buscar ao Senhor. Onde está a sabedoria? No coração de Deus. Não tem como você ter sabedoria sem acessar o coração de Deus. Não tem como você falar que você acessa o coração de Deus e ter um coração orgulhoso. Não faz sentido. Aqui está dizendo: amo os que me amam. Quem ama o Senhor procura o Senhor. Quem ama o Senhor entrega ao Senhor. Quem ama o Senhor vive para Ele. Prosperidade e justiça duradouras. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Deixa eu te explicar. Quem busca ao Senhor enche os seus tesouros. O que é tesouro? É aquilo que você investe. O texto vai dizer: aonde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Onde que está o teu coração? Aonde seu coração tem investido tempo? Onde a sua mente tem investido tempo para pensar? É isso que governa a nossa vida. É no que pensamos, é no que dedicamos tempo para sentir. A sabedoria. Verso 22. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Em outra palavra, está dizendo que eu me possuía, tá? Depois você verifica aí na sua tradução. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. O que Salomão está falando sobre a sabedoria? Ele está dizendo o seguinte, ó, a sabedoria veio antes de toda a criação. O Senhor criou a sabedoria antes de qualquer coisa. Ponto. Só que tem e aí eu vou dar abre aspas aí para mim inserir algo teológico aqui. Tem algumas pessoas que confundem esse verso 22 com Jesus. Eles acham que, porque Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Só que não é aqui. Aqui não está falando de Jesus. Está falando da sabedoria, dentro de uma comunicação poética de Salomão. Então aqui não está falando de Jesus. Ok? Por quê? Porque Deus não criou Jesus. Jesus é Deus. Ok? Ele é a eternidade. Então não faz sentido Deus criar Deus. Não tem lógica. Então aqui Salomão está falando a respeito da sabedoria. Ah tá, mas me dá uma outra prova. Vou te dar uma prova. Paulo vai falar o seguinte: quem quer sabedoria, busque com quem? Quem tem sabedoria? Deus. Ou seja, a sabedoria é uma das características de qualidade de Deus. Se eu busco em Deus, se essa qualidade, essa característica está em Deus, tudo que existe nele foi criado antes de tudo. Entende? Então, por isso que Salomão está dizendo isso. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fontes carregadas de águas. Antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, lá estava eu.
Então, deixa eu te explicar. A sabedoria estava em quem? Em Deus, tá? Não é um ser, não é um Deus, não. A sabedoria é uma qualidade de Deus nele. Ele criou essa característica, ok? Essa qualidade é de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente só consegue sabedoria quem acessa a Deus, ok? Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Olha a importância da sabedoria. Faz sentido você parar e falar: peraí, eu preciso buscar algo que estava com Deus na criação do mundo. Peraí, se Deus achou importante que isso estivesse nele na criação do mundo, imagine isso na minha vida. Ah, mas espera aí, Deus precisou de sabedoria? Não, Deus não precisou de sabedoria nenhuma. Deus, ele é Deus. Ponto. A sabedoria e essa qualidade que Deus criou, ele criou com uma forma didática para mostrar para os homens do quanto nós precisamos de favores que está nele. Ele é a fonte de todo conhecimento. Ele é a fonte de toda sabedoria que nós precisamos. Não há nada novo debaixo do céu. Por que não há nada novo? Porque tudo que o homem cria vem de uma matéria que quem criou foi Deus. E o texto continua. Eu estava sempre ao seu lado, dia a dia. Eu me deleitava e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo e a humanidade me dava alegria. Deixa eu te explicar. Quando você lê esse texto, peraí, não, mas aqui é uma pessoa. Que pessoa é essa? Não, não, não. Isso aqui é uma linguagem poética de Salomão para te apresentar qual que foi a função da sabedoria antes da fundação do mundo. Ok? 32. Ouça-me agora, meus filhos. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouçam minhas instruções e serão sábios. Não a desprezem. Você conhece alguém que despreza conselho, despreza sabedoria, despreza? Bem-aventurado o homem que me ouve. Eita Jesus, quem ouve sabedoria aí? Ó, deixa eu te falar. Se você está aqui acompanhando esse processo, esse devocional, você é um bem-aventurado de acordo com a Bíblia. Que me ouvem, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa, porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Oh, glória a Deus. Se você está aqui, você vai acessar o favor de Deus na sua vida. Eu declaro isso. Eu declaro. Você vai aprender a tomar decisões difíceis. Você vai resolver problemas que muitas pessoas seriam impossível resolver. Você vai ter uma graça, um favor de Deus, sabedoria de Deus para resolver. Você vai aprender a gerar conflitos no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, na tua igreja. Eu declaro isso. Amém? Corrija seu coração, que Deus vai transformar sua mente. Olha o 36. O 36 é muito sério. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem está dizendo isso? Sabedoria. A sabedoria. O poeta
está usando uma linguagem poética para dizer a sabedoria está dizendo isso. E aí ele vai, dentro da licença poética, ele vai dizer assim, ó, a sabedoria está dizendo, aquele que de mim se afasta, quem não busca sabedoria, quem não ama a correção, quem não quer aprender, quem não tem um coração ensinável, quem tem um coração orgulhoso, a si mesmo se agride. Todos os que não gostam, detestam tudo isso que eu disse, amam a morte. Mas eles amam a morte porque eles querem? Não, porque eles decidiram. Sabe aquela coisa de, deixa eu te falar, se você continuar por esse caminho, vai dar lá. Ah, não, sabe de nada não. Aí vai lá e dá ruim. É sobre isso. Amém? Pense sobre esse texto. Leia ele de novo. Anote. Aplique. Converse com alguém. Compartilhe com alguém. Pega o que você entendeu e compartilhe com alguém no horário do seu trabalho, de almoço. Converse com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Compartilhe com alguém. Por quê? Porque todo conhecimento, para ele ser desenvolvido, ele precisa ser compartilhado. O que significa? Você entendeu algo desse texto, você vai conversar com alguém. Quando você conversa sobre aquilo que você aprendeu, esse aprendizado vai ser liberado em um desenvolvimento mais acelerado. Logo vai trazer para você mais aprendizado. Ou seja, todo aprendizado compartilhado, ele é multiplicado em entendimento. Entende? Ele se multiplica, porque você está trabalhando e cada vez que você trabalha, você descobre algo novo. Amém? Compartilhe. Fale com alguém. Tá bom? E não esqueça, dá um joinha, comente aí e seja bênção aonde você está, tá? Multiplique, sirva onde você está plantado, honre aonde você está plantado, tá bom? Semeia onde você está plantado. Se você não está congregando, por favor, busque congregar, tá bom? Seja bênção aonde você está, tá bom? Seja um solucionador e não um problema. Seja bênção, não seja a maldição de alguém ou a pedra de tropeço de alguém. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Seja firme e constante, sempre abundante na obra de Deus. Um abraço.